Então, amados, dando continuidade à nossa videoaula, né? Agora vamos falar de parte 3, porque a parte 2 ela foi apenas 6 minutinhos, não foi legal. Estou com um problema sério aí com gravação, né? Por problema do aparelho, não está com problema de armazenamento. Logo a gente vai estar resolvendo isso, né? Tentando comprar um aparelho melhor. Na verdade, essa é a realidade. Tá certo, amados? Muito bem. Então, voltando aqui, nós falamos sobre a descida do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e o versículo de número 8, está escrito assim pelo o médico amado Lucas, né, ele que escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Ele fala de uma continuidade, né, da sua primeira do primeiro evangelho, que é o evangelho de Lucas, né? Ele próprio fala aqui no primeiro versículo de Atos dos Apóstolos como uma extensão daquele tratado. Ele fala assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, né, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então ele traz esse documentário falando sobre, né, uma continuidade daquilo que ele presenciou, daquilo que ele escreveu, né, a respeito do ministério de Jesus e a respeito daquilo que Jesus fez e que teria uma continuidade perante, né, o Espírito Santo. Aí nós vemos aqui o versículo de número 4, diz assim, ó, do capítulo 1 de Atos, diz assim, olha: e estando com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, de Jesus ouviste esta promessa. Qual foi? O versículo de número 5 vai dizer: porque, na verdade, João vos batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Esta promessa aqui, né, do batismo no Espírito Santo, ela foi profetizada pelo profeta Joel, né, há 835 anos, né, antes de Cristo. Joel, no capítulo 2, no versículo 28 ao versículo 29, fala sobre essa profecia, quando ele diz lá o seguinte, Joel, capítulo de número 2, versículo 28, diz assim, olha: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, e coluna e fumaça. Aqui está falando, né, dessa profecia, dessa promessa. Qual promessa? Da descida do Espírito Santo, que está registrado em Atos dos Apóstolos, na qual nós lemos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a partir do versículo 42. Muito bem. Aí Lucas vai estar falando também, né, sobre esse avivamento. Ele vai dizer o seguinte: o cumprimento destas promessas na igreja
na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido da história. Esse acontecimento seria o maior avivamento acontecido em toda a história da igreja. Um minuto. Voltando aí. Muito bem. Agora, na descida do Espírito Santo, o tópico de número 2, como nós falamos, esse advento vai acontecer exatamente a 835 da profecia de Joel, do profeta Joel. Aí vai dizer o seguinte na nossa lição: o batismo no Espírito Santo, registrado em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C. pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 ao versículo 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhe a grande comissão. Qual foi a grande comissão? Marcos, no capítulo 16, e o versículo de número 15, ele vai dizer o seguinte. Marcos, capítulo, só para a gente fechar isso aqui, capítulo 16, versículo de número 15, ele vai dizer assim, olha. E, capítulo 16, versículo 15, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. No versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa mensagem é uma mensagem bastante dura e bastante incisiva no aspecto da salvação, quando está tratando de uma comissão de alguém que foi instruído para isso. Agora, que comissão é essa? Essa comissão que ela não tem valor monetário, assim, digamos. É certo que existem as agências de missões, existem aqueles que são enviados e eles são comissionados lá onde vão viver para esse ministério. Mas eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando no sentido de